Então, essa semana que passou, eu estava conversando com uma pessoa que gosta muito do espiritismo. E eu também gosto muito do espiritismo, tanto que a gente faz lá uma vez por semana o culto no lar, tá estudando evangelho e tal. Só que aí o ponto que foi tocado é que eu acho que pode bitolar um pouco as pessoas é com relação à caridade. Eu tenho a sensação que se limita a caridade a dar sopa aos pobres, a doar cesta básica, a, sei lá, não sei nem qual o nome, mas seria assim, dar alimento aos pobres, Sim. dar roupa. E eu acredito, não sei se isso é um pensamento equivocado, que pode ir muito para aquele lugar da licença moral. E também não vê que a caridade pode ir pro dia a dia. Eu tenho essa sensação que caridade é para ser feita no dia a dia. E não uma vez por semana, uma vez por mês eu vou doar sopa aos pobres. E aí eu não sei a resposta, mas eu questionei, né? Caridade não seria, por exemplo, você doar o seu ouvido, o ouvir? Você está correta, caridade é o movimento do amor. Então se o movimento, se caridade é o amor em movimento, não pode ser só, né, você doando uma sopa ou cesta básica. Claro que isso é importante, que isso mata a fome do físico, né? E não a fome da alma, mas mata a fome da matéria. E, né, e a gente precisa estar atento a isso, porque tem muita gente realmente passando fome. Então se a gente puder doar, poder estar junto também nesse trabalho, é perfeito, mas que a gente não entenda, já faço a minha parte, porque, por exemplo, dou uma cesta básica por mês. E aí, graças a Deus, estou livre. Não. Caridade não. Caridade não está numa obrigação. Né? Está no ser livre mesmo, mas livre na vontade de estar junto, participando ali todo o tempo. Porque caridade é um movimento do amor. Então, quando entendemos esse conceito de caridade, como é que a gente vai limitar o amor em um único movimento e ficar tipo satisfeito de dar só isso e ponto, acabou, se chega, graças a Deus, já fiz a minha parte? Realmente, você está coberta de razão. E infelizmente, essa versão da caridade, né, acaba realmente, por a pessoa acreditar que basta isso, limitando até o dar, né? Limita o dar. E o contrário também é verdadeiro, porque eu não vou lembrar como que foi o contrário também é verdadeiro, não. Na conversa, o oposto foi questionado, do tipo, então uma pessoa que cuida do outro, ela não pode nunca ser considerada caridade se ela recebe alguma coisa por isso. Aí nesse ponto eu falei assim, mas se caridade é o amor em movimento, quando a pessoa coloca o amor em movimento, independente se ela está recebendo ou não, isso não seria uma caridade? Com certeza sim. Então, com certeza sim. Vai depender muito da intenção da pessoa. Pensa, é o meu trabalho, vamos supor, eu sou cuidadora, vamos supor que fosse, né? Esse é o meu trabalho. Mas eu escolhi esse trabalho com toda a minha alma, com todo o meu coração. É mais que um trabalho, é a minha missão. Me dá a minha utilidade de recurso financeiro? Me dá, mas eu trabalho com a alma. Eu não estou ali efetivamente só com um projeto, mas faz parte da minha alma. Agora, também tem as pessoas que estão só por um projeto, tanto que a gente vê tantos maus tratos, que é uma coisa tenebrosa, né? Com idosos principalmente, né? Umas coisas assim terríveis, né? E não dá nem para relatar aqui. Então realmente vai depender não do ato, porque o ato é o mesmo, cuidar de alguém, mas de quem está cuidando de quem, né? E aí sim, é o ser humano que está ali. O que ele representa, né? Se ele representa realmente o movimento do amor, ou se de amor não tem nada, e portanto não tem caridade, é só a aparência que está ali de caridade. Né? era isso que eu ia falar. Ou seja, então pensando dessa forma, uma pessoa que dá sopa aos pobres, ela pode não estar fazendo uma caridade, uma pessoa que trabalha e ganha por isso, ela pode estar fazendo uma caridade. Com toda certeza. Então, com toda certeza. Voltamos para o ponto que iniciou a pergunta. Será que, mesmo a gente adorando e acreditando que hoje o espiritismo é um caminho, assim, um dos caminhos que mais traz clareza e liberta através do conhecimento, ao mesmo tempo ele também não bitola? Com certeza. Mas não é o espírito. Se a gente pensar, né? Não é o espiritismo, não são as mensagens de Jesus, não são as mensagens de Allan Kardec, não são as mensagens de Chico Xavier.
Não são as psicografias de Emmanuel, porque não tem nada para bitolar nisso que eu acabei de falar aqui, nada. Mas sim a conveniência do ser humano ao ler e traduzir e dar a interpretação que lhe convém. Lhe convém não no sentido do contexto propriamente dito, mas para que ele não tenha que tomar atitudes de mudança na vida, por exemplo. Então, o que eu entendo nessa sua colocação é que não é o Espiritismo, não é o Evangelho, o catolicismo, ou lá quem, mas sim os seres humanos e as intenções desses seres humanos que ali estão. De escravizar o outro, de ignorar o outro, de manter sempre pessoas oprimidas, sendo ele o opressor, para manter o controle sobre todos. E isso eu vejo que, infelizmente, é em todo lugar. Só nas religiões? Não. Isso é que é triste, é em todo lugar. Agora, como a gente está falando no Espiritismo, todo lugar que a gente bitola e diz aqui é o caminho e a verdade, e a partir daqui, só dessa maneira, só desse jeito, você já excluiu toda a possibilidade de realmente você estar ali interpretando, bem interpretado as palavras de Jesus, as palavras de Chico Xavier, as palavras de quem quer que seja, que veio trazer a luz para que a gente pudesse seguir aqui. Quando a gente se coloca acima de tudo, e como sendo únicos, qualquer religião, qualquer ser, a gente já excluiu, inclusive o que a gente está falando. Nós estamos sendo caridosos, nem na nossa fala, estamos sendo pretensiosos, arrogantes e tudo mais. E isso é um risco que todo ser humano corre, né? Porque o ego é muito poderoso e engana, né? Mas essa questão vou pegar o exemplo que iniciou tudo, que é a caridade. Eu fico me perguntando até que ponto foi uma distorção proposital de alguém, ou se foi um próprio telefone sem fio, sabe? Porque está escrito lá, fora da caridade não há salvação. E aí, em algum momento... Para pensar, olha essa coisa, que frase esquisita. Fora da caridade não há salvação. Então eu faço caridade porque eu quero a salvação? É uma moeda de troca? Fora da caridade não existe salvação. Então a minha motivação por colocar o amor em movimento é a minha salvação? Já começou errado daí. Se eu faço caridade porque essa frase me garante a salvação, eu já não estou fazendo caridade. Mas impressionante, aí, né? É interessante, mas como a gente hoje convive num mundo que tem, como bem fala no curso, são diversas séries, né, a nível de consciência, desde o jardim até o doutorado. Então, como tocar uma pessoa que está, por exemplo, no pré-jardim, eu não sei se eu vou saber formular a pergunta, mas... Como fazer com que ela se mova? Pela vontade, se a vontade não existe. Como criar a vontade? Por isso que eu digo, por isso que todas as religiões são importantes, porque é como se fosse pedaços de evolução, campos de evolução. Se eu preciso saber que vou ganhar algo para motivar a aprender a dar, se só assim eu consigo aprender, pois que a motivação seja a salvação para que eu possa aprender a dar. Isso. E no caminho de começar a dar, quem sabe, eu vou aprender que dar é muito melhor do que receber. Sim. Então tudo é possível. Eu acredito sinceramente nisso, porque, por exemplo, pegando no dia a dia na vida, a gente cresce de acordo com nossa consciência, mas também muito influenciado pelo nosso meio. Eu sei que você não concorda. Não, mas totalmente, é influenciado. Não significa que o ser humano é o produto do meio. Ele só é se ele quiser, se ele deixar, se ele não quiser escolher diferente, ele vai ser o produto do meio, não tem dúvida. Mas se ele disser, não, eu sou o produto de mim mesmo, eu sou o produto das minhas escolhas, muda tudo. A história é contada pelo ser humano, não adianta querer culpar ninguém. Totalmente, concordo 100% com o que você está falando. Mas eu vejo que se, por exemplo, uma criança que nasce num meio, vamos dizer assim, com hábitos muito... eu vou usar a palavra deletério, mas... nocivos, ruins. Tóxicos. Ela nasce ali e ela aprende... Vou falar exemplos básicos, não vou nem falar de moral, vou falar de comida. Que, por exemplo, aprende a comer arroz, feijão e salgadinho e sei lá o que, ou porcaria. Também não cuida bem do corpo. Não cuida bem do corpo. E ela vai até os 17 anos dela com aquele padrão. 17 anos acreditando que aquilo é o melhor que ela pode. Até que um dia
ela percebe que está doente e que precisa mudar. Precisa mudar de alguma maneira e aí, pronto, amanhã eu vou comer alface, tomate, cenoura. Ela não vai, porque 17 anos, ela pode até ter vontade, mas falar que ela vai gostar de um dia pro outro, não. Talvez por isso exista a doença. Sim, eu total vejo dessa maneira. Porque se não existisse a doença, como que a gente seria chamado a atenção a cuidar melhor de um corpo que pode não ser eterno, na verdade não é, mas que é aquilo que foi nos dado para que a gente possa dar o melhor de si mesmo e viver uma vida plena. Vindo uma doença, que muitas das vezes a gente já sabe que se continuar sobre aquela postura ela vai vir, mas que a gente só decide cuidar de si mesmo quando a doença chega, se apropria e agora sim está na hora, preciso parar isso, preciso parar aquilo, preciso fazer exercício, preciso fazer aquilo outro. Então, o ser humano ele é movido muitas das vezes, ainda é, e eu creio que em breve não mais, o caminho da dor ou do amor é que o leva a crescer. Em breve, eu creio, nessa nova terra, que o crescimento virá somente pelo caminho do amor. Mas hoje, ainda nesse processo de regeneração, a dor tem sido uma grande amiga do ser humano para ele crescer. Então, voltando para a frase que iniciou tudo isso, essa frase, fora da caridade não há salvação, será que não seria um caminho, nem que seja, eu quero a salvação, então eu vou fazer, repetir até isso se tornar orgânico e eu aprender a sentir prazer? Pode ser. O grande tema não é esse. O grande tema é que, infelizmente, muitos líderes religiosos utilizam isso para o prazer de si mesmo. Aí está o tema. Então, as pessoas ficam escravas de um líder, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar aquilo, eu tenho que... porque senão eu não ganho salvação. Mas não é a atitude da pessoa que está fazendo, mas sim é uma obediência a uma liderança que talvez, não estou julgando, não deva ter sido considerada como liderança. Então, é só aí o tema. Mas se você vai seguir o caminho de fornecer caridade para a sua salvação e depois, quem sabe, desperta para algo mais, amém. Bendito seja o primeiro caminho. Isso me faz lembrar uma situação, fazer uma comparação, que a gente falou de comida, e comigo aconteceu assim, eu não tinha o hábito da leitura até mais de 20 anos, eu não gostava de ler. E aí eu tinha um professor na faculdade que ele recitava as páginas inteiras de cor, e aí eu achava aquilo tão bonito e me gerou, eu falei, caramba, isso é legal, eu queria saber fazer isso, não para impressionar, não por isso, mas sim pela quantidade de bagagem, né, para poder falar e tal, enfim. E aí eu perguntei para ele, eu falei, como que eu faço? Eu quero aprender a gostar de ler, criar o hábito da leitura. E ele falou justamente, primeiro você precisa de uma motivação, é algo que você gosta de fazer. Depois que você repetir tempo suficiente por algo que te motive, algo que te estimule, depois você vai conseguir ler qualquer coisa, porque você já adquiriu, já conseguiu pegar o hábito da leitura. E não é mais algo que só que te estimula, você vai conseguir ler com facilidade qualquer coisa. E assim, e aí eu passei a gostar muito de ler, mas foi um processo, no começo não. E se não fosse até a motivação dele, que ele virou e falou assim, vou escolher um livro então e a gente vai ler e toda semana eu vou te perguntar o que você está entendendo do livro, o que você está achando. E ele gostava tanto daquele livro que eu ficava motivada com a motivação. Contaminou. Com certeza, ele sabia aquele livro de cor, tinham 17 personagens com o mesmo nome, e ele esperava aquele momento, que na época ele estava me orientando, né, com o trabalho final, além da orientação para falar do livro. Aí, e o livro era difícil, mas eu falei, eu preciso entender o livro para poder falar com ele, e aí foi. Então, assim... Muitas vezes é isso mesmo, o caminho, o meio, pode até não ser muito bom, mas ele pode te levar a qualquer lugar, desde que você escolha e seja motivado a isso. Isso é... Agora, a caridade é o movimento do amor. Então preste atenção. Se o que você está fazendo, dando sopa, cuidando, você realmente está fazendo com que o amor esteja em movimento. Ou se você está simplesmente gerando um movimento para si mesmo. O amor nunca vai gerar um movimento egocêntrico. Nunca. Nunca, porque não faz parte da sua própria essência. Então, se nesse movimento existe um lado egocêntrico, sabe? Um lado que faz porque é preciso que o outro veja, que faz porque
você vai dormir e a culpa não te habita mais. Se assim é, você está fazendo tudo menos caridade. Você está se enganando, inclusive. Então desperta. Ah, vou parar de fazer então, já que é assim? Não, continua. Mas busca fazer ainda melhor. Busca fazer ainda melhor, para que não só você dê sopa ao outro, mas que você possa alimentar a sua alma. E cada vez que a sua alma vai estar mais alimentada, mais alimentada, mais alimentada, melhor você vai poder dar ao outro. Não só sopa, mas o seu ouvir, o seu falar, a sua esperança. E certamente você vai ver pessoas se transformarem, não ficando só mais gordos ou sem fome, mas se transformarem no olhar. Você vai poder olhar para o olhar daquela pessoa que antes era absolutamente negro sem movimento. E através da sua palavra, começar a ter movimento. Esse movimento se chama esperança. Não tem nada melhor do que dar esperança. Muito melhor do que qualquer prato de sopa. Porque quando a gente leva o outro ao movimento da esperança, ele conquista a própria sopa. É isso aí. Nossa, eu sempre acreditei nisso. Não dê o peixe, ensine a pescar. Né? Mas vamos dar o peixe também, porque Sim. afinal de contas a pessoa está com fome. Né? Mas dar junto a esperança da nossa própria alma é dar muito mais do que simplesmente matar uma fome. Mas é matar a fome da alma, né? Então eu também consigo, eu também vou, eu prossigo, vamos juntos. E já imaginou? Se aquele que um dia estava ganhando sopa de você passar também junto com você da sopa? Nossa, que incrível! Isso para mim é um movimento de caridade. Isso para mim é o amor em movimento. Com certeza. Está gostando das mensagens? Aproveite e se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos do canal Renata Gaia de Luz. Assim você estará nos ajudando a crescer ainda mais essa comunidade Gaia. Gratidão.